O embarque é uma das fases mais críticas do processo de transporte. Embarcando animais não aptos ao transporte, sob péssima condição de manejo e instalações deficientes. Tudo isso tem impacto negativo no bem-estar dos animais e na enorme quantidade de dinheiro perdida. Mas as práticas inadequadas também representam um risco para você. Por isso é tão importante fazer tudo corretamente. Nós sabemos cientificamente que o embarque é a parte mais estressante de todo o processo de transporte. Pode ser estressante devido à quebra da hierarquia de cada baia e à mistura com suínos desconhecidos, devido à interação com manejadores também desconhecidos pelos animais na condução, ou talvez devido à necessidade de estar em jejum. Isso pode ser uma situação nova e estranha. Mas mesmo para os animais que são bem manejados durante o transporte, existe um esforço físico em subir a rampa do embarcadouro, bem como de enfrentar a restrição de espaço no compartimento, talvez com animais que ele não sabe quem sejam, ou que não quer ficar próximo. Entender por que e como os suínos reagem aos manejadores e como eles enxergam esta situação é muito importante durante o manejo de embarque e desembarque. Assim, revise a seção Comportamento e Manejo para outras informações. Os manejos extras e a pressão quanto ao tempo para embarcar os animais também são momentos estressantes para os manejadores. Nós precisamos estar bem preparados para prevenir que essa situação saia do controle. As diretrizes e os manuais de boas práticas no embarque estabelecem que as instalações sejam construídas levando em consideração o comportamento dos suínos e a capacidade dos animais se locomoverem. Isso inclui todas as áreas de manejo, os corredores e a rampa de embarque. Então, do que os animais precisam? Na rampa e na área de acesso ao caminhão, é preciso encorajar os suínos a subirem e oferecer uma caminhada estável e segura. Se os suínos estão frequentemente escorregando e caindo, isso significa que o embarcadouro ou o piso não está adequado. Em curto prazo, qual material melhoraria a situação? Ou ainda, quais estruturas precisam ser melhoradas ou reparadas para um correto embarque dos animais? Qualquer rampa de embarque precisa ser bem construída para prevenir lesões e fugas, bem como ser adequada para o tamanho e tipo de suíno que você está embarcando. Isso significa que as estruturas do embarcadouro, como as paredes laterais, o piso e a rampa de embarque, devem impedir os suínos de escaparem ou caírem. As laterais fechadas, altas e o piso seguro encorajam o embarque. Idealmente, construa as instalações com laterais fechadas e utilize as tábuas de manejo para ajudar o animal a focar onde ele tem que ir. Eles não podem ver áreas com chances de escapar. Tenha certeza de que o corredor e a rampa do embarcadouro são largos o suficiente para a condução dos animais, mas não tão largos que os suínos possam se virar e retornar. Suínos têm mais facilidade de subir rampas pouco íngremes, e isso é fisicamente mais fácil para eles. Quanto mais íngreme a rampa, mais difícil é para eles subirem. Visualmente, no topo de uma rampa íngreme, os suínos não conseguem ver para onde você quer que eles sigam. Idealmente, o ângulo de inclinação da rampa não deve ultrapassar 20 graus para suínos adultos e para leitões. Se você tem rampas muito íngremes, por exemplo, deve ter pisos seguros, antiderrapantes e um bom manejo para ajudar os animais a se manterem em pé e a subir. O embarque será facilitado onde existem caminhões com plataformas elevatórias ou embarcadouro móvel, mas devem haver barreiras laterais fechadas e seguras para impedir o escape e a queda dos animais. O suíno precisa ser capaz de ver para onde está indo. A presença de luz pode fazer grande diferença para facilitar o embarque e manejar corretamente o animal. Os animais irão se mover melhor em direção ao feixe de luz ou para onde eles acham que pode ser uma saída. Eles relutam ou refugam em caminhar rumo a um buraco escuro,
ou quando as luzes geram brilhos ou ofuscam a visão deles. A iluminação não precisa estar no veículo, pode estar em qualquer lugar que torne o embarque mais fácil. Boas instalações poupam tempo, entretanto, poucos produtores têm instalações como essas. Mas há muito que pode ser feito de forma bastante rápida, simples e fácil para ocultar as coisas que os animais podem ver como um problema, por exemplo. Antes de começar, apenas siga alguns princípios básicos. Estacione corretamente o veículo de forma a tornar o embarque seguro e convidativo. Motorista, avalie se não existem vãos ou espaços onde os animais podem enfiar os cascos ou patas. Não deve ter nenhum espaço entre o caminhão e o embarcadouro que possa causar riscos de ferimentos, fraturas ou contusões. Minimize sempre que possível a angulação inadequada da rampa. Elimine qualquer contraste, mudança de cor, reflexos ou sombras. Retire qualquer distração do caminho. Tenha certeza que o piso é seguro e antiderrapante para os animais caminharem no corredor e na rampa de embarque. Conduza os animais de áreas escuras para claras ou com iluminação uniforme durante todo o percurso. Mesmo em instalações bem projetadas, lembre-se que os animais estão vendo isso pela primeira vez e estranham. Alguns suínos vão liderar o movimento, outros podem enfrentar dificuldades físicas e ainda há animais que são imprevisíveis. Após ter inspecionado e preparado as instalações de embarque, tenha certeza que toda a documentação está em ordem. Os animais devem estar tranquilos e com acesso à água. Baseado nos animais e no planejamento do transporte, como você vai fazer o embarque? Você precisará calcular o espaço e ter compartimentos suficientes para alojar adequadamente os suínos durante a viagem. Então, você pode preparar o veículo, organize os compartimentos, verifique se os portões estão fechando adequadamente. Agora é hora de verificar se todos os animais a serem transportados estão aptos para a viagem pretendida. Se você tiver qualquer dúvida, agora é a hora de fazer uma inspeção mais cuidadosa nos suínos ou consultar o responsável. Quando o embarque começar, tenha ajuda de mão de obra qualificada. Capacite as equipes para conduzir corretamente os suínos. Mantenha em mente que muitas pessoas podem causar problemas, como inadequado posicionamento e o contrafluxo nos corredores. Carregue um grupo que você possa manejar, no máximo 6 suínos por manejador. Dê aos animais o tempo e o espaço necessário para entenderem o que eles têm à frente. Se os animais não estão cooperando, volte aos princípios básicos. Pense na situação sob o ponto de vista dos suínos. Você nunca deverá usar a força. Lembre-se dos princípios de manejo. Conheça primeiro o comportamento e aprenda a manejar a favor. Alguns grupos de suínos podem necessitar de mais persuasão para serem manejados do que outros. O importante é que o nível de estímulos só aumente se os animais não responderem ao estímulo anterior. Auxílios de manejo úteis e aceitáveis podem incluir lonas, tábuas e chocalhos, por exemplo. Eles devem ser utilizados para encorajar e direcionar o movimento. O bastão elétrico não deve ser utilizado, porque causa dor e estresse nos animais. A lona é indicada para a retirada dos animais das baias e serve para delimitar e restringir o espaço e a movimentação dos suínos no local. A lona deve ser feita de material leve e resistente, além de conter pegadores ou locais para empunhadura e manuseio. A tábua de manejo facilita a condução dos animais por ser uma barreira física. Sua função é limitar ou bloquear a visão do suíno e incentivá-lo a se movimentar para a direção desejada. Paus para bater nos suínos nunca devem ser utilizados. Barulho excessivo e gritos não são aceitáveis, porque isso aumenta o medo e o pânico dos animais, incentivando as tentativas de fugas, montas, lesões, aglomerações
e as quedas. Um animal consciente que é incapaz de andar nunca deve ser arrastado para dentro do veículo. Os princípios das boas práticas de embarque são: estar organizado e bem preparado, ter mão de obra qualificada e em número suficiente para o embarque, e ter o tempo necessário para a realização da condução dos animais.